Olá pessoal, bom dia, né? Este é mais um dia que fez o Senhor, alegremos-nos e regozijemo-nos nele, não é? E com essa certeza de que Deus está conosco, nós estamos na manhã deste dia, né, compartilhando com você mais um estudo da série Mateus, não é? E nessa série de estudos nós convidamos você, não é, a abrir nesse momento a sua Bíblia, deixe aí a sua Bíblia aberta ao seu lado para acompanhar-nos aqui com o texto, não é? Como esse vídeo aula é curtinho, né? São breves reflexões, mas de qualquer maneira vocês acompanham, não é, a referência que a gente tem apresentado, de modo que depois você pode acompanhar com mais cuidado, não é, essa leitura, não é? E nós continuamos, não é, nessa agonia da pandemia, e principalmente as nossas atividades de campo, né, as atividades de campo das igrejas têm sido assim bastante comprometidas, né? Com o afastamento social, nós não temos tido aquela oportunidade de chegar mais próximo das pessoas para que nós possamos com ela compartilhar a palavra de Deus. Mas enquanto isso não acontece, é tempo de amolar o machado, né? Então não é em vão o tempo de amolar o machado. Então, enquanto nós aguardamos dias melhores, nós devemos parar para fazer algumas reflexões de como tem sido a nossa vida enquanto discípulos de Jesus, não é? Não é porque nós temos 10, 20, 30, 40, 50 anos de evangelho que nós deixamos de ser discípulo. Então, a palavra de Deus em Mateus, né? E hoje nós estudaremos as lições, os capítulos, né? De número 10 e 11. E esses capítulos vão servir para nós, né? Como foi nos capítulos anteriores, como se uma espécie de manual, não é? E as instruções que o Senhor Jesus ele vai nos deixar nestes breves versículos, não é? Nós poderíamos entender como o manual do autoconhecimento. Então, nessa autorreflexão, esses breves versículos vai nos servir como se fosse um manual de autoconhecimento, ou ainda dizer que seria um manual do discipulado missionário, né? Porque aqui no momento aqui Jesus Cristo estava dando instruções aos seus discípulos de como eles deveriam se comportar no momento em que eles saíssem para o campo para anunciar o evangelho de Jesus Cristo, não é? Então, esse manual do discípulo missionário, ou esse manual de autoconhecimento, vai nos trazer orientações divinas, instruções de Jesus Cristo para a nossa vida diária, para a nossa vida cotidiana. E a primeira instrução que nós extraímos desse texto encontra-se no capítulo 10, versículo, a parte A do versículo, que vai falar da unção com autoridade, ou seja, a autoridade que o Senhor Jesus confere aos seus discípulos. Então, precisamos rever qual tem sido, né, a nossa autoridade enquanto proclamador do Evangelho de Jesus Cristo. E qual a atitude que se espera com relação a essa autoridade? Primeiro, é manter uma vida coerente. Não é? Será que nós pregamos e o que nós vivemos está coerente? Será que o que a gente prega está condizente com aquilo que nós vivemos? Esse é o primeiro ponto de reflexão, né? Nesse momento que a igreja se encontra com as suas atividades de campo reduzidas, então é hora de nós pararmos e pensarmos. Então, primeiramente, qual tem sido a minha condição de discípulo diante de Jesus Cristo e diante das pessoas a quem o Senhor me encaminha? Em segundo, ter, né, como base, como parâmetro de medida para a minha autoridade, significa o quê? Comparar com o texto, com a palavra de Deus. Há o profeta lá atrás, do Antigo Testamento, em que ele anuncia que Israel será medido com um prumo, ou seja, Deus vai passar um prumo sobre Israel, e esse prumo vai dizer, realmente vai revelar qual a posição, qual a condição em que Israel se encontrava diante de Deus. Então,
para termos essa autoridade missionária, essa autoridade bíblica, essa unção, essa capacidade dada por Deus, precisamos estar realmente coerentes com o que nós pregamos, não é? E com o que nós vivemos. A segunda instrução, não é, que nós extraímos deste texto se encontra ainda no capítulo 10, no versículo 1, que fala justamente da expulsar demônios e curar enfermos. Veja como é difícil, né? No domingo passado, no estudo do domingo passado, eu citei algumas experiências que eu tive com relação à questão de exorcismo, de expulsão de demônios, e realmente foi uma coisa incrível, né? Então, para o exorcismo, o discípulo cristão deve estar firmado na palavra e em nome de Jesus. Portanto, é preciso que nós estejamos constantemente meditando, refletindo na palavra de Deus, tendo com Ele, não é, verdadeira comunhão, para no momento como esse, nós estarmos aptos para enfrentar ali o inimigo, não é? Então, hoje, para a cura, né, diferentemente lá dos dias da igreja ali primitiva de Jesus, né, hoje nós desenvolvemos, a igreja de Cristo hoje desenvolve esse trabalho de maneira diferente, né, de maneira diferente, porque os tempos são outros. Então, para a expulsão de demônios, é preciso que o crente esteja preparado. E aí me vem à mente um episódio lá no livro de Atos, quando alguns filhos de um certo sacerdote, tinha lá um homem possuído de demônios, e eles foram lá para expulsar, e quando eles estavam diante daquele endemoniado, não é, o endemoniado virou para eles e disse, né, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, e vocês quem são? E o texto diz, não é, que aquele endemoniado partiu sobre aqueles homens e subjugou-os e venceu e expulsou. E eles fugiram dali envergonhados, simplesmente porque eles não criam no Jesus. Eles criam no Jesus que Paulo pregava, mas eles precisavam, como Paulo, crer em Jesus Cristo, né? Com relação à cura dos enfermos, hoje, como eu ia dizendo, hoje a igreja tem as suas maneiras, né? Normalmente hoje as igrejas têm a sua área de ação social. Então, as pessoas que chegam até a igreja em busca de cura, em busca de enfermidade, cura de enfermidade, a igreja tem o hábito de orientar a busca por atendimento médico, né? Encaminha para oculistas, pediatras, psicólogos, não é? Despacho de receitas. Então a igreja hoje ela tem desenvolvido uma maneira, né, própria da nossa época de cuidar dessas enfermidades. Lembrando sempre que não é pela ação da igreja que Jesus vai deixar de operar os seus milagres. Jesus Cristo continua operando os seus milagres, inclusive, não é bom salientar, inclusive através da igreja. Uma terceira instrução que nós poderíamos extrair deste manual, que é Mateus 10 e 11, é com relação ao anunciar o evangelho aos de casa. Anunciar o evangelho primeiramente aos domésticos da fé. Mateus 10, capítulo 10, versículos 5 e 6. E aqui a gente pode destacar três aspectos, três questões. Primeiro é realizar cultos domésticos, né? Alguns irmãos insistem fortemente com relação à necessidade de nós tornarmos a realizar os cultos domésticos de nossos lares, né? A família precisa encontrar um tempo para se reunir, né, e fazer o culto doméstico. E não podendo isso, é importante salientar em segundo lugar que precisa compartilhar da palavra. Muitas vezes, pouco vemos cristãos na rua conversando com um colega, com outro irmão, falando sobre assuntos referentes, concernentes à palavra de Deus. Mas é importante dentro da família, se não se tem um tempo para realizar o culto doméstico, pelo menos escolha um momento, uma ocasião, né, uma situação em que possa parar para compartilhar a palavra de Deus. E, em terceiro lugar, contar histórias bíblicas infantis para os nossos filhos, para os nossos netinhos, né? Então é uma outra maneira de anunciar o evangelho para os nossos familiares. Primeiro, para
os domésticos da fé. Em quarto lugar, quarta instrução, pregar uma mensagem cristocêntrica. Hoje, mais do que nunca, há uma necessidade imperativa de, nos dias de desconforto, nos dias de angústia, de anunciarmos uma mensagem, proclamarmos uma mensagem de salvação, de esperança, de fé. Então, anunciar, não é, que tanto bem quanto mal sucede sobre todos os homens. Não é? A gente já vê lá em Eclesiastes, o sábio Salomão, no capítulo 9, dizer que todas essas coisas de bom e de mal acontecem sobre todos, sobre justos, sobre injustos, sobre bonitos, sobre feios, de sorte que cabe ao homem compreender as circunstâncias de sua vida, a qual está sendo assim submetido. Né? Então precisamos ter a consciência do bem e do mal, e mais que em Jesus Cristo, e a importância de se levar, de se anunciar Jesus Cristo em tempos de pandemia, para que haja esperança, para que haja o consolo, para que haja o conforto, né? Para que as pessoas realmente sintam, né, a presença de Deus ali, justamente e diretamente ao seu lado. A quinta instrução que Mateus nos dá é de levar pouca bagagem. Né? E essa expressão que levar pouca bagagem nos mostra, nos revela a necessidade de dependermos de Deus. Quando Jesus Cristo enviou aqueles homens, né, aqueles discípulos, para anunciar a chegada do reino, ele diz, não, levem pouca bagagem. Né? Por quê? Porque ele sabia que ao longo do caminho haveria pessoas, né, que iriam dar o socorro, né, o sustento para aqueles missionários. Né? E sempre que nós fazemos viagens missionárias, né, nós vamos certo de que a igreja parceira, a igreja hospedeira, ela tem suprido, né, a necessidade dos missionários que vão ali aos campos cooperar com o trabalho daquele campo ali. Mas muitas vezes nós viajamos para, e é normal, viajarmos para cidades onde a igreja local ela não tem tantos recursos. E é muito comum e é recomendável e é saudável que nós levemos, não é, para essas igrejas, para esses campos, ajuda. Não é? Se tem um médico que pode ir orientar, ajudar, um engenheiro, um pedreiro, alguém que possa orientar na construção, elaboração de projetos, né? Seja qual for a área que a igreja visitante ela puder cooperar com aquela igreja local, é muito importante que ela faça. Então, quando se fala em levar pouca bagagem, se diz respeito a que não se leve muito volume, né, para que aquela viagem ela não se torne um tanto quanto inconveniente, não é? Mas se vai ter que levar bagagem, que essa bagagem seja mantimentos, sustentos para aquela igreja parceira. Uma outra instrução que nós podemos apresentar aqui está lá no capítulo 10, né, nos versículos de 11 a 15, que vai falar sobre como lidar com as surpresas, boas ou más. Né? Não apenas nas viagens missionárias, mas no dia a dia de nossas vidas, na nossa caminhada à igreja, nossa caminhada ao colégio, nossa caminhada ao trabalho, nossa caminhada ao supermercado, nós eventualmente poderemos nos deparar com situações difíceis, desagradáveis, mas precisamos, desde já, ao sairmos de casa, pedir ao Senhor, através do Espírito Santo, que nos dê discernimento, né, para julgar o espírito dos homens. Né? Então, às vezes o inimigo levanta algumas pessoas, ou pela própria natureza decaída do homem, nós nos deparamos com situações difíceis. Então precisamos estar preparados para lidar com essa situação. E aí é quando vem a chamada maturidade espiritual. Quando falamos de maturidade cristã. Não é? Evidentemente que não é só o conhecimento da palavra de Deus que vai nos garantir, mas a maturidade cronológica também conta muito nessa hora. Né? A experiência de vida, a vivência vai nos ajudar a lidar com essas surpresas que porventura venha sobre nós. Uma sétima instrução: ser simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Não é? Mateus 10, 16. Simples como a pomba, prudente como a serpente. E se a gente observar, né, nos programas de natureza que a gente vê,
Para uma cobra, normalmente quando ela vê um animal do tamanho dela ou menor, para ela é alimento. Mas quando ela vê um animal maior, né, mesmo sendo ela valente, né, ela se retira. Ela é prudente por entender que naquele outro ali pode ser realmente um predador. Talvez, como alguém diz, né, talvez a cascavel seja a única serpente, a única cobra que, diante do perigo assim, realmente ela é valente, ela se enrosca ali na sua rodilha, balança a sua base, e aí se aquele inimigo, suposto predador, se aproximar, ela está pronta para se defender. Então, a própria natureza mostra. Então, ser simples como uma pomba e prudente como uma serpente indica a necessidade de sermos humildes. Não é? E a questão aqui, humilde não quer dizer subserviente, mas o ser humilde aqui é saber, né, os seus limites para mais e seus limites para menos. Se aquela determinada situação cobra de mim uma atitude e eu percebo que eu estou apto para corresponder com aquela necessidade, automaticamente eu vou, tomo a iniciativa e promovo aquele socorro. Mas se eu perceber que não é, então é o momento de me retirar. E numa situação como essa, eu me lembro sempre de Jesus Cristo, nesse episódio que Jesus Cristo passou. Jesus Cristo, quando ele chegou dentro do templo, né, e foi dado a ele a oportunidade de ler, de fazer a leitura do texto, ele leu justamente o texto de Isaías, que diz que nele, Jesus, se cumpriu a profecia. E ali o texto diz que eles pregaram pedras para tirar contra Jesus, Jesus se batiu em retirada. Mas também dentro no próprio templo, quando Jesus chegou ali, que viu aquele comércio, Jesus Cristo se irritou, pegou, em algumas tradições, pegou o chicote e saiu chicoteando e quebrando tudo. Então o que, é que a gente percebe aqui? Em algum determinado momento, Jesus confrontou, Jesus enfrentou, mas em determinado momento Jesus ele se afastou. Não como um ato de covardia, mas um ato justamente de sabedoria, de discernimento. Então, a hora de avançar e hora de recuar. Então, essa instrução que nós tiramos do livro de Mateus. Em oitavo lugar, destaco não se sejam ignorantes quanto aos apertos da missão. Mateus 10, 17 a 27. Ter força e coragem para desenvolver a missão e o ministério sem embaraço. Não é? Precisamos desenvolver, né, uma postura, uma atitude de não ignorar, de não desconhecer os perigos, os riscos que o ministério cristão nos impõe. Então, como discípulos, precisamos estar preparados para desenvolver com coragem, com ousadia e principalmente com a unção de Deus, com a autoridade da palavra para desenvolvermos o nosso ministério. Conhecer o seu inimigo. Eita! Poucos irmãos, poucos crentes investem no conhecimento, né, do nosso inimigo, das astúcias, dos instrumentos que ele tem levantado para nos demover do nosso caminho, da nossa vida. E em Mateus 10, de 28 a 32, nós vamos ver que a palavra de Deus ela nos dá justamente essas instruções de como nós identificarmos o nosso inimigo. Não é? A gente foi criado, pelo menos aqueles que têm de geração mais antiga, né? Foi criado de que o diabo é feio, a gente vê aquelas figuras horrendas, não é? Mas na realidade o inimigo ele tem agido com sutilezas, eu costumo dizer com as sutilezas do mal. Né? Ele nem sempre se mostra feio, mas muito pelo contrário, de forma sedutora, de forma inteligente, de forma intelectual, de sorte que o inimigo ele tem usado de várias maneiras para demover o cristão, o discípulo, do caminho do seu mestre. Né? E eu gostaria de citar dois textos das Sagradas Escrituras que nos mostram isso daí. O primeiro encontra-se em Tiago, no capítulo 4, versículo 7, quando o texto vai dizer: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não é? E as pessoas costumam dizer apenas a segunda parte, né? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Resistir ao diabo, não. Para que o diabo ele se submeta a nós e ele seja expulso, precisamos estar sob cuidado, sob a vontade de Deus. Aí sim, a autoridade, a unção da autoridade que é dada, que é respaldada pela palavra de Deus. Então, sujeitai a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E o segundo texto está lá
em que diz: Deus eu conheço, Paulo eu sei quem é, e vocês quem são. Né? Aquele episódio que eu falei, né? Que precisava que aqueles homens crescem no Jesus de Paulo, não se confiar na crença de Paulo, mas eles precisavam crer que Jesus Cristo era verdadeiramente o Messias prometido lá do Antigo Testamento, prometido dos profetas. Uma décima instrução que a gente vê encontra-se em Mateus capítulo 10, versículos de 32 a 42, que vai dizer da necessidade que nós temos de confessar a soberania de Deus em nossas vidas. Né? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A oração deve ser assim, reconhecendo que o Jesus Cristo ele é Salvador, né? Muito bom, salvação, mas que principalmente ele também é Senhor de nossas vidas. Em Lucas capítulo 12, versículo 8, nós vemos Jesus dizer: se confessares o Filho diante do Pai, eu o confessarei diante do Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Então são duas condições. Se nós negarmos Jesus Cristo diante dos homens, ele nos negará diante do Pai. Mas se nós confessarmos Jesus Cristo diante dos homens, ele nos confessará diante do Pai. A última instrução, a instrução de número 11, diz: ser firme até a morte. Ser firme até a morte. E aqui a gente vai encontrar no capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 19, o episódio envolvendo João Batista, e é um episódio conhecido, mas nós vemos aqui que em momento algum João abriu mão, João aqui o Batista, não o evangelista, ele não abriu mão da sua missão, do seu compromisso com a verdade, ele denunciou ali as coisas erradas que estavam acontecendo dentro do palácio, e por isso ele pagou, com essa coragem, pagou a sua própria vida. Então, como discípulos de Deus, precisamos estar preparados para irmos até as últimas consequências, evidentemente crendo que Deus haverá de nos livrar. Mas se aprover a Deus que nós coloquemos a nossa vida em risco para defender os princípios do reino, precisamos ter essa coragem. Então, não ter medo de se opor aos pecados dos outros, conforme João. E para concluir, eu gostaria de deixar duas palavras para a nossa reflexão. A primeira diz que aquele que não tomar a sua cruz, nem me seguir, não seguir a Jesus, não é digno de ser considerado discípulo. E aqui está no capítulo 10, no versículo 38. Então precisamos tomar a nossa cruz e seguir a Jesus Cristo, para que assim nós sejamos encontrados por Ele como verdadeiros legítimos e legítimos discípulos. E a segunda é dizer que essas são as medidas do discipulado. Essas 11 instruções que nós vimos aqui são medidas, são parâmetros. É aquele prumo que vai definir na nossa autoavaliação qual tem sido, a nossa condição de discípulo diante de Jesus Cristo. Então precisamos estar atentos a esses detalhes, a esses ensinamentos, a essas instruções que Jesus Cristo nos dá. Oremos. Amantíssimo Deus, soberano Pai, fica conosco, ó Senhor, na manhã deste dia. Nos dá, ó Pai, um dia de graça, um dia de bênção na Tua presença, e que nós, os Teus filhos, os Teus servos, como discípulos genuínos, estejamos atentos, ó Pai, às instruções que o Senhor tem nos dado. Fica, pois, conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Pronto, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, ouvintes da série de estudos, Agradecemos a Deus, porque na manhã desse dia estamos novamente com vocês, aguardando que no próximo domingo, no nosso próximo encontro, o Senhor esteja nos permitindo entrar na presença de cada um de vocês. Um abraço, tchau.